falando de alguns perigos que a gente tem enfrentado hoje em dia. Então, é uma live também de esclarecimento. Eu queria pedir para a irmã Ana começar colocando a primeira pergunta que o padre Duarte Lara respondeu. A pergunta sobre a prática do reiki. A gente já falou algumas coisas sobre isso no vídeo e o que ele fala. Um cristão pode praticar o reiki? A resposta dele é taxativa, não. O reiki é uma medicina alternativa de inspiração oriental, em que se pretende, através da imposição das mãos e da invocação de certas forças espirituais, curar as doenças e aliviar o sofrimento dos seres humanos. A eficácia das terapias do reiki continua por demonstrar e explicar a nível científico. Então ainda não foi demonstrada, ela ainda continua para ser demonstrada, ainda não foi provada. Na verdade, não passa mais de uma forma de magia branca. Muitas pessoas que praticam o reiki acabam por ficar possuídas pelo demônio. Então, esse é o primeiro ponto que o padre Duarte Lara esclarece. O reiki é uma prática que invoca os poderes que estão dos mestres reiki, que passam pela imposição das mãos desse mestre reiki que reza, entre aspas, que faz a sua terapia nessas pessoas, não é? E as pessoas acabam sendo contaminadas. Inclusive o padre Duarte Lara disse que um dos casos mais difíceis que ele atendeu foi o caso justamente de uma enfermeira que se aprofundou muito nessa prática do reiki e depois teve um grande problema de envolvimento espiritual com o inimigo. Irmão Manuel Maria, peço perdão, essa licença para interromper, só para dizer que alguém que eu conheci, que fazia parte de uma comunidade aqui de Fortaleza de cura e libertação, essa pessoa já encontrou com alguns casos de pessoas que ficaram possessas por causa do reiki. Só achei importante colocar isso porque aqui em Fortaleza, um caso muito concreto, né, uma conhecida nossa que fazia parte dessa comunidade de cura e libertação, viu concretamente isso acontecer. Então isso é muito forte. Então a gente esclarece esse ponto do reiki e muitas pessoas vendo o vídeo colocaram algumas coisas também sobre a prática da yoga. Aí a gente tirou também esse textinho do padre Duarte Lara para que você possa ver se cristãos podem praticar yoga. A irmã Ana pode colocar também aí. Ele diz, não. O conjunto das crenças do yoga é indissociável. Está separado aí, né? Indissociável do hinduísmo. O yoga, que significa literalmente união, pretende levar o homem à união com a divindade impessoal e iluminação, através de determinados ritos e invocações, entoação de mantras, aos quais é atribuída uma eficácia espiritual. Não se trata apenas de determinadas técnicas de relaxamento, como muitos pensam. São, na realidade, gestos carregados de significados espirituais, que afastam as pessoas da verdade e da graça que Jesus nos trouxe e abrem os seus corações à ação diabólica, como se pode constatar em tantos casos de exorcismo. Não somente o padre Duarte Lara, mas o padre Rufus, que foi vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, esteve aqui conosco em Fortaleza por 3 anos. Ele falou, inclusive, que umas pessoas que fizeram meditação com essas práticas do yoga, depois no momento de oração de libertação que ele próprio conduziu, o padre Rufus, essas pessoas faziam a postura exatamente da yoga no momento em que a oração era de libertação, depois manifestavam a ação do inimigo, e às vezes o inimigo se traveste, como a gente dizia, em anjo de luz, e muitas pessoas vão achando que é algo que é inócuo, algo que não tem um efeito tão forte, algo que não tem problema, e um sacerdote exorcista que lida com essa realidade da luta do combate espiritual a cada dia, esclarece a gente. Então, yoga e reiki, ele é taxativo e diz, não, nenhum cristão católico deve se envolver com isso. Mas muitas pessoas perguntaram para a gente também sobre a prática da acupuntura, que inclusive está sendo estudada e praticada em muitas faculdades de medicina, não é? Olha o que o padre Duarte Lara diz para a gente também sobre a acupuntura. Se um cristão pode recorrer à acupuntura, ele coloca a opinião dele como estudioso. É melhor não. A acupuntura provém da medicina tradicional chinesa e, consequentemente, justifica a sua relativa eficácia recorrendo a uma visão da divindade, do homem e do mundo inconciliáveis com o cristianismo. Tem um errinho de digitação aí, chakras. São aqueles pontos de energia
Não são chácaras, mas são chakras, aqueles pontos de energia meridianos. E mais recentemente, alguns estudos científicos parecem ter conseguido demonstrar que as agulhas usadas na acupuntura, agindo sobre o sistema nervoso, podem, em alguns casos, interferir na percepção da dor e, portanto, ter uma certa eficácia analgésica. Então, ele não recomenda, embora alguns estudiosos da medicina, dessa área, estejam pesquisando e encontrando algumas respostas, ele acha melhor não, porque os princípios da acupuntura são princípios inconciliáveis com o cristianismo, que parte de energias e de chakras. São coisas que não têm a ver essa energia que está disponível da natureza, não tem a ver com a verdadeira fé em Jesus Cristo. É isso que o padre Duarte Lara está colocando. Embora possa, num futuro, ser colocado como ciência no estudo dos nervos, do sistema nervoso, ainda é algo que ele não recomenda. Esse livro foi escrito em 2014, onde ele escreveu esse assunto sobre acupuntura. Então ele coloca a opinião dele sobre esse assunto, não é? Que é melhor não procurar. E sobre a homeopatia, muitas pessoas também perguntaram para a gente alguma posição, e a gente também encontrou nesse livro do padre Duarte Lara a posição dele, que a gente queria apresentar aqui. Ele fala: eu desaconselho. Se um cristão se encontra doente, a doença é grave, então sugiro vivamente que receba com fé o sacramento da unção dos enfermos e que recorra a um médico. A homeopatia apresenta-se como mais uma medicina alternativa, que na realidade não passa de uma falsa ciência ou pseudociência. A homeopatia defende erroneamente que uma substância que causa determinados sintomas de uma doença numa pessoa sã irá curar os mesmos sintomas numa pessoa doente. Ainda que muitos dos medicamentos homeopáticos sejam feitos à base de produtos naturais, fato que por si só não levanta problemas morais, ocorre, contudo, ser muito prudente, pois com muita frequência nas lojas homeopáticas, para além desses seus produtos, são propostas às pessoas formas de magia branca e o uso de amuletos. Então ele fala que, como ela foi feita e com substâncias, coisas naturais, a princípio isso em si não trazia problemas morais, mas o problema que ele coloca é o que muitas pessoas colocam, que de uma medicina alternativa pode se passar a outra. Uma guerreira até mandou um testemunho hoje, dizendo que ela ia fazer um curso, e o curso não era só medicinas alternativas como homeopatia, mas ele ia envolvendo todas essas outras práticas. Um curso que agora chama de algumas coisas integrativas. Eu peguei aqui o nome como era, deixa eu acabar e pegar aqui de novo, como é que ela coloca, que eles estão colocando agora esse nome. Pronto, a nossa guerreira mandou aqui: práticas integrativas de saúde. É o nome que estão dando agora para essas medicinas alternativas, algumas que estão entrando aí no rol de alguns cursos de especialização, mas isso ainda carece muito de fundamento na comunidade científica. Agora, uma palavra mais dura, digamos assim, mais contundente, quem dá é o exorcista Gabriele Amorth. Ele, que é lá de Roma, viveu lá muitos anos, é um homem muito experiente, faleceu há pouco tempo, e ele faz uma declaração no seu livro O Último Exorcista, uma entrevista do padre Gabriele Amorth, sobre essas práticas de medicinas alternativas. Vamos ver o que ele diz. Quando se faz um pacto com Satanás, o próprio diabo reconhece que a única religião verdadeira é a cristã católica, fiel ao Papa. E por isso as seitas lutam contra ela, contra a Igreja Católica. Toleram a duras penas as outras religiões cristãs e seus demônios, enquanto apoiam as religiões falsas. As seitas costumam se esconder atrás de nomes e objetivos falsos, quase sempre como terapias alternativas à medicina tradicional. Como eu contei para você no vídeo, o padre Rufus atendeu um caso muito grave, talvez dos casos mais graves que ele atendeu aqui em Fortaleza, um caso que ele rezou pedindo por libertação, de uma mulher que se envolveu profundamente quando ela procurou um curso, fazer uma prática de qualidade de vida e de medicinas alternativas, e acabou se envolvendo com práticas do xamanismo russo, e ela depois acabou se envolvendo profundamente com o inimigo e acabou numa situação de possessão muito grave, muito séria,
Padre Rufus disse, quando ele estava atendendo essa pessoa, eu tive a graça de ser o tradutor dele nos anos que ele teve aqui. Então, eu testemunhei muitos casos de libertação e ele me dizia: esse é um dos casos mais difíceis que eu já enfrentei em toda a minha vida, por causa de uma medicina alternativa. Então, importa a gente ter muito cuidado e muito discernimento. Não ficar pensando em, vou enfrentar, isso pode ser algo que é inofensivo. Pensa bem, será mesmo? Consulte a opinião de pessoas abalizadas, sobretudo consulte a opinião de sacerdotes que lidam com essa prática, como o Padre Duarte Lara, como o Padre Rufus, como o Padre Gabriel Amorte, porque eles sabem e sabem o que as pessoas sofrem de consequências de se envolverem com isso.